voltamos com o Hora da Coruja. Lembrando que agora, a pedido, a gente está filmando aqui os bastidores do Hora da Coruja. Então, pela Twicam. Então, se você quiser, acesse o meu Twitter, que é @franfilosofia. Você vai poder ver o que acontece aqui nos bastidores, o que a gente conversa aqui nesse pequeno intervalo. E o Murilo está lembrando que essa questão do conflito entre leis e o vínculo familiar está sendo mostrado na novela do Salve Jorge, com a delegada e a filha dela. Que a filha e o genro aprontam todas, né? Só que aí tem uma diferença, né? Eles aprontam todas, né? Quer dizer, eles estão errados, né? Exato. O duro é quando o familiar está no limite, né? No limite. Ele pode ser interpretado como não estando errado, pode ser interpretado como estando errado. Tem um filme fantástico também, de um menino que comete um assassinato, mata a namorada quando é muito, muito menino ainda, né? E aí os pais ficam em dúvida se entregam ele ou não, né? Exato. É um filme pesadíssimo sobre a condição paterna e a legalidade, né? É muito interessante isso, porque a moral nossa, veja só, um grande crime que se imputava ao socialismo nos anos 60, na Guerra Fria, as revistas americanas mais conservadoras, elas punham a seguinte questão, né? Que um garoto na Rússia, ele era incentivado, né, a dedar os seus familiares em favor do bem do Estado. Sim. Eles punham... Não é isso que são bobagem? Ninguém faz isso, né? É muito raro. O problema do Eutífro, dele ir lá denunciar o pai, é um problema, digamos assim, filosófico no sentido de pôr a questão da lealdade. Mas ele ocorre menos, né? Você denuncia um familiar em últimas circunstâncias, né? Um familiar é sempre um familiar. Por quê? Porque a denúncia de um familiar, ela é um tiro pela culatra. Por quê? Porque mais tarde as pessoas não vão te aplaudir de maneira nenhuma por você ter ficado do lado da sociedade. Ao contrário, elas vão condenar você por ter ficado contra a família. Então, e nos casos em que, por exemplo, uma mãe denuncia o filho porque ele cometeu um assassinato, por exemplo, ela vai lá, entrega o filho, mas aí ela dá todo o apoio jurídico, familiar e tudo mais também. Você acha que... Eu não sei, obviamente, eu fico com a questão familiar sempre. Eu esconderia a pessoa em casa, não teria esse problema. Mas o que é essa pessoa? Ela seria mais... Veja só, né? Correta, não sei se é a palavra. Veja só que ponto... Quando eu fui pensar sobre a questão do Caligares... e me pondo a questão, e não de dupla maneira, do tipo, sou filósofo, depois abro mão da filosofia e sou cidadão. Não, eu me pus como filósofo e como pessoa que eu sou. Então, o que me veio na cabeça? O que me veio na cabeça, Fran, foi a seguinte coisa: se eu estivesse com o Pitoco aqui, o Pitoco fosse sequestrado, e eu estivesse com o sequestrador na mão e a polícia me deixasse com o sequestrador na mão. O sequestrador está na minha mão, eu faço dele o que ele quiser, estou tranquilo com ele. E eu posso torturá-lo para obter o lugar do Pitoco. Sim. No entanto, naquele momento, eu titubeio. Eu titubeio por uma razão, não de que eu não amo o Pitoco, mas eu titubeio pela razão de que digamos, seja uma pessoa de estômago fraco para torturar, ok? Não por virtude, mas por falta de virtude, por falta de coragem, eu não consigo torturar. Sabe o que me veio na cabeça naquela hora? Eu vou torturar, sabe por quê? Porque antes enfrentar a mim mesmo e torturar, do que enfrentar a Fran dizendo por que eu não torturei. Exatamente. Eu fiquei pensando nisso. Quando você colocou essa questão, eu falei, eu não acredito nem que ele colocou essa questão. Mas eu me perguntei assim, porque esse é o problema. Né? O problema é você voltar para casa e dizer, né, eu não torturei porque eu fiquei do lado das leis da cidade. Isso não existe. Você a pergunta também é do outro lado. Eu torturei e voltei para casa e agora eu sou um torturador. Não, mas aí que tá. Se você, o medo das pessoas
de não torturar é que elas vão ficar isoladas. Por quê? Se elas não torturarem, elas vão ser consideradas pela sociedade não como sendo heróis, mas simplesmente como tendo sido neutros. A sociedade não vai agradecê-las. Né? No entanto, a família vai condená-las. Então elas vão ficar isoladas. Da cidade ela não vai obter nada, né? E da família ela vai obter o desprezo. Isso no caso da criança. Agora, no caso de Manhattan, né, da bomba do Peter Singer, não, porque aí se eu salvar a cidade, eu salvei toda a sociedade, aí eu vou obter, né, então fica mais fácil decidir. Mas quando a questão é individual, o cara acaba torturando porque ele está sozinho. Ele está sozinho. De um lado é a família, do outro lado é a sociedade. A sociedade não vai lhe dar apoio. Não vai. E a família vai cobrar que ele torturasse. Então ele vai torturar. Em alguns países é permitido com que você se vingue da pessoa que cometeu um crime contra a sua família. Por exemplo, estuprou e matou sua filha. O Estado não pode aplicar a pena de morte, mas você pode condenar a pessoa a morrer, então, talvez você matar a pessoa, ou então realmente condená-la à morte na cadeira elétrica, alguma coisa do tipo. Sim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o direito de assistir à morte do cara, nos estados onde tem pena de morte. Né? Então, aí, isso é uma tentativa de adaptar, né, o olho por olho, dente por dente da lei antiga, né, às situações ocidentais e modernas. Certo. Né? O Joel Duarte, de Florianópolis, ele pergunta se uma tortura mais suave é justificada. O problema não é ser suave ou não ser suave. Não é essa a questão. Porque, veja, a questão colocada pelo governo Bush é que você poderia fazer a tortura com os congressistas assistindo, com a polícia assistindo, com os médicos assistindo. A questão não é da suavidade. A questão é do cumprimento ético e legal. Todos nós poderemos estar lá um dia sendo torturados. Exato. E por isso nós brigamos para que o Estado nunca torture. Nunca ele possa fazer isso. Agora, o problema é que nós que somos as pessoas que estamos lá na hora. Né? Então não adianta fazer que nem o Safatli fez, como se ele nunca fosse estar lá. Exato. Né? Não, ele tem que fazer como eu tentei fazer, eu estando lá. E se eu estiver lá, eu vou romper com as leis do Estado, dependendo da proximidade da vítima comigo. E menos dependendo da proximidade do sequestrador comigo. Embora isso também possa ocorrer. Como aconteceu naquela situação desse filme que eu falei para você. Então, isso é o que você está falando, justifica, por exemplo, o Renato Giannini ter escrito, justifica as pessoas terem criticado ele por ter escrito ser a favor da pena de morte do menino. Ele depois explicou que era uma posição pessoal. Certo. Né? Quer dizer, do ponto de vista pessoal, fiquei tão chocado que eu queria me vingar daquelas pessoas. Certo. Né? Mas aí não é essa a questão. Ele queria se vingar, mas ele queria se vingar de que maneira? Ele queria se vingar com as mãos limpas. Ele não queria torturar e matar aquelas pessoas. Ele queria que o Estado tivesse a pena de morte. Então, veja, é pior essa situação. Essa situação é pior ainda. Essa situação é pior. Se a gente pensar que o Estado, a justiça pode falha e pode falhar. Pensar que a gente pode estar lá e parentes muito próximos, como já aconteceu, a gente sabe milhares de casos nos Estados Unidos que depois de muito tempo que a pessoa tinha sido morta, conseguiram provar que a pessoa era inocente. Sim, isso é coisa mais simples. E outra coisa, o que garante também que o Estado não vai querer me matar por algum outro motivo. Claro. Né? E vai usar disso para... Claro. Quer dizer, por exemplo, uma das questões que se tem, que até hoje não abriram os documentos aqui no Brasil, a tortura durante a ditadura militar. Claro, se você... Veja só. Se eu instituo uma situação onde eu permito a quebra da lei, né? Uma coisa é eu quebrar a lei pela minha coragem. Sim. Eu falar assim, eu vou torturar e vou bancar as consequências porque eu estou aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu querer que a lei tenha uma brecha, porque aí essa brecha ela não tem tamanho. Exato. Eu abri isso... E ela começou... eu posso simplesmente começar a criar situações para botar na ilegalidade pessoas que eu não gosto.
Né? Se eu tiver a oportunidade de fazer com que eu não torture, que o Estado torture pessoas. Lógico. Então eu não posso abrir esse canal. Não posso abrir esse canal. Em sociedade nenhuma eu posso abrir esse canal. Sabe o que é interessante que você falou da brecha? A gente tem uma brechinha. Quem assiste, por exemplo, um Datena vê o tempo todo essa brechinha. O cara é preso. A polícia avisa a família que o cara foi preso. Aí a polícia chega com o preso bem na hora que chega a família inteira e raivosa. O cara tá algemado. Tem só um policial segurando ele. A família parte de pau pra cima do cara. Sim, né? Mas... Né? E o policial ali tenta fazer o quê? Deixa bater um pouquinho, mas não posso deixar matar, bater muito, mas deixa descontar um pouquinho a raiva ali para tentar se sentir pelo menos um pouquinho mais justiçado. É porque isso aí vem de uma outra questão, né? Essa não é uma questão propriamente... Essa é uma questão, como as pessoas não confiam na justiça, então elas querem que alguma punição exista, né? E então elas acabam criando a barbárie. Mas aí é outro problema. Numa situação onde a justiça vai ocorrer, isso é bem menor. O linchamento Exatamente. É bem menor. Né? A possibilidade dos linchamentos é bem menor. Mas a questão do linchamento é outra. Né? Porque a questão do linchamento, a questão do Caligares é interessante porque é uma questão filosófica de decisão. Quer dizer, e eu tenho mecanismos filosóficos para enfrentar. Não é que eu não tenha. No artigo do Schwartzman, não do Safatli ou do Marcelo, que o Schwartzman tenta enfrentar a questão. Ele mostra que tem mecanismos. Qual? Ele mostra o Kant e mostra o Mill, né? O utilitarismo e o kantismo, que são duas éticas modernas. Depois ele coloca outras, mas ele não expõe, né? Mas que não tem som. Agora, veja, o que ele colocou, sem citar, o Caligares já tinha colocado. Por quê? Porque o Caligares já tinha mostrado que as duas éticas, ele não tinha citado Kant nem Mill, ele já tinha mostrado que as duas éticas modernas não dão conta. Elas não permitem que exista a situação de tortura, né, legítima. Elas não conseguem enfrentar. Né? Elas falam assim, bom, se elas não permitem, então acabou. Então aí é imoral. Mas o Caligares fala assim, mas peraí, mas é útil. O problema é que é útil. Se não fosse, é útil. Por quê? Porque se conseguiu obter alguma coisa a partir daí. Exatamente. Então, a questão da utilidade é que atravessa as duas éticas. Nos faz repensar o tempo todo Nos faz repensar. Né? Porque com o Kant, tô fora. Lógico. Mas com o Mill, se é útil e vai salvar mais gente, então por que não? Ok? No caso do Mill, tem uma brechinha. Né? Tem uma brechinha para você poder fazer com que aconteça a situação. Né? Então, o problema... E aí o cara fala, mas o Mill... Não, a ética utilitarista, no mundo anglo-saxão, ela é, digamos assim, o senso comum. Aí eles falam, mas nós não. Nós também. A ética utilitarista, nós aqui, nós não citamos os autores porque nós não conhecemos o Mill. Nós não lemos os ingleses. A gente é tradição francesa e alemã, então a gente não lê os ingleses. A gente cita menos. Mas do ponto de vista da população, a questão de você salvar mais do que... Para que você salvar mais sacrificando menos, é uma questão que aparece a todo momento. A todo momento. Né? E para o Mill é essa situação. Essa situação é legítima. Né? Agora, o problema é que no Mill essa situação é legítima aleatoriamente. Aleatoriamente. E não no sentido de que eu crie essa situação. Aleatoriamente é assim. Né? Vai acontecer um desastre. Né? E aí, o desastre, eu estou numa situação onde eu estou no meio de um desastre. E no meio de um desastre eu consegui salvar mais pessoas, né? Porque eu tive que optar por sacrificar algumas. Então, no meio de um desastre. Ou então, no caso, eu sou contra o canibalismo, mas no meio de um desastre, se eu tiver que comer a carne de um colega meu ali que estava junto, eu vou comer para sobreviver. Agora, o que o Schwartzman fala é que ele lança a mão de uma autora que é muito interessante, morreu agora há pouco tempo, até esqueci o nome, uma filósofa bastante interessante, depois eu vou recuperar o nome dela. Mas no artigo dele tem. Sim. E no meu, acho que no meu também. Que ela vai recuperar éticas naturalistas exatamente para quê? Para pôr na berlinda
as éticas utilitaristas. Por quê? Porque ela vai dizer a seguinte coisa, né? Nós não temos como avaliar que a dor de cabeça de 10 pessoas é muito mais dor do que a dor de cabeça de 5. Exato. Então, isso é uma avaliação. Que é a amputação, né? de 2 pessoas. Isso é uma avaliação maluca. Só que nós temos um detalhe. Qual? Né? Nós temos um detalhe que ela não enfrentou. Qual? Né? Nós somos seres não só individuais. Nós somos seres de espécie. E uma formiga se sacrifica pelo formigueiro. Então, quando aumenta muito a possibilidade, né, por exemplo, do desaparecimento da humanidade ou do desaparecimento de um país, aí as coisas mudam de figura, Exatamente. mudam completamente de figura. Né? Paulo, muito bom esse papo da gente conversar sobre tortura, adorei. Vou deixar aqui a dica para o pessoal assistir o filme, então, A Hora Mais Escura, que ainda está nos cinemas, e também ler o artigo do Paulo, que está no blog, e ler também, aproveita os outros artigos, escreve pra gente, vamos continuar debatendo. Fala que eu virei cartunista, porra. Exatamente. Vamos pedir para o Omar colocar o Mais Que Porra é Essa? O site novo que o Paulo fez agora para colocar os cartões. Inclusive, você já fez um cartão agora que está quentíssimo. Nem sei se todo mundo já está sabendo. O Chaves morreu. O defunto está fresco. O defunto está fresco e eu já fiz um cartoon. Exatamente. Já fui acusado de tudo, obviamente. Né? Porque quando eu sou cartunista. Cartunista não tem partido, não tem não. O cartunista ele tem só um partido. O humor. Exatamente. Né? Então, e é um bom tempo para a gente conversar aqui no Hora da Coruja. Hein? Pessoal, quero agradecer então, mais uma vez, um monte de perguntas. Obrigada. É um cartoon sobre o Chaves que morreu. Exatamente. Semana Chaves, que vem. Tchau, Chaves. Semana que vem a gente volta com a Hora da Coruja. Um beijo, até lá.